finalmente lançaram a adaptação de Gachakuta. Algumas semanas atrás eu vi o primeiro episódio. Foi lindo, chega até a ficar emocionada aqui. Gachakuta lançou mês passado e eu quero resumir o primeiro episódio adicionando mais algumas coisas. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, então vamos começar logo. Gachakuta é um mangá que começou a ser serializado em fevereiro de 2022 pela Kodansha ou a Shonen Magazine, por Kei Urana, uma mangaka que já foi assistente de Atsushi Onkubo. Não sei se a pronúncia tá certa, mas o nome do cara tem um H, me dá um desconto. Ela foi assistente dele em Fire Force e fora sua série principal ela já fez duas one-shots. Anukaze em 2018 e Shikida em 2019, que ganhou o primeiro da 133ª edição do mangá Revelação feito pela Shonen Magazine. Eu li um pouco de Shikido e tem em português na internet. Eu achei bem legal e se uma pessoa comentar que é vídeo sobre eu faço, beleza? Sobre o anime. Ele foi lançado em 6 de julho na Crunchyroll, já dublado. Inclusive, eu gostei bastante que colocaram o dublador do Gojo para dublar o carinha que é bem forte. Ele tá sendo produzido pelo famoso estúdio Bones, que já produziu animes bem famosos, como My Hero Academia e Fullmetal Alchemist. O anime está sendo dirigido por Sumihiko Suganuma, que já dirigiu outros animes, mas acredito que os mais famosos sejam Charlotte e alguns designs em Another. Pelo que eu vi, ele só dirigiu os primeiros 2 episódios de Gachakuta, mas na minha opinião tá bem bom. Agora vamos resumir o primeiro episódio. Uhul! O anime começa com aquela frase do primeiro painel do mangá que na minha cabeça não tinha nada a ver com o mundo normal. Pra mim era só o narrador ou o Ludo contando esse conceito que tem sobre as personarmas, que eu não vou falar aqui porque o meu intuito com esse vídeo é fazer você ir assistir o mangá. Assistir o mangá é fogo. E assistir o anime e ler o mangá. Eles mostram essas escritas na tela, até que mostra uma lixeira e pum, já corta pra uma cidade toda harmoniosa, onde a gente vê uma menininha reclamando com a sua mãe porque o ursinho dela rasgou. E claramente, se costurar vai ficar estabanado o negócio. Eles jogam o ursinho fora e compram outro. Vivendo tá fácil. Nisso mostra um caminhão de lixo levando um bando de lixo para uma espécie de aterro sanitário. E aqui nós vemos a silhueta do nosso protagonista, chamado Ludo. Eu vou chamar ele assim porque toda hora fica trocando a forma de falar o nome dele, mano. Uma hora é Ludo, outra hora é Ludo. Pra mim é Ludo e acabou. Lá dentro desse aterro, um guarda ouve uns barulhos vindo de uma sala. E quando ele vai verificar, era o baderneiro do lixão. Ui, ui, ui. Inclusive, olha só esse painel, muito bonito, né? Quando os outros guardas chegam, o Ludo taca lixo neles e sai correndo. Tem um cara, mano, que ele fica... Ai, meu Deus, ele jogou lixo em mim. Quando o Ludo tava quase chegando perto do portão pra fugir, o portão fecha e os guardas começam a atirar nele. E ele tem que fazer umas piruetas muito doidas pra conseguir desviar. Ele faz a mesma coisa no mangá, só que os ângulos estão meio diferentes. Ele leva um tiro no braço e depois sobe pra um local seguro. No mangá, ele tá num fundo preto. Já no anime, como eles têm que mostrar a continuidade certinho, né? Eles mostram que ele subiu de um bueiro e foi pra cidade, né? Gostei dessa adição. Após isso, eles cortam e vão mostrar outro dia ensolarado em Alphaville. Tem 2 figurantes comentando sobre o que aconteceu na noite passada, né? Que o baderneiro do lixão apareceu de novo. E esse personagem que tava perto ouve tudo. Esse mano aí é o Legito, o pai de criação do Ludo, porque nenhum protagonista pode ter pais. As moças que estavam ali reparam que ele tá escutando, ele faz um cumprimento e tem que ir embora, porque não pode ficar em comando das pessoas da cidade, que ele é um pobre e tem que morar naquelas naquelas imagens de desigualdade social do livro de geografia. Do outro lado, onde todo mundo é pobre, também tem os figurantes reclamando do que o Ludo faz, já que isso só dá mais motivos para os guardas ficarem na cola deles. Enquanto o Ludo tava ali no canto dele, chega a Shiwa, que é uma mina que o Ludo tem uma queda. Ela veio questionar o porquê que ele foi catar lixo de novo, sendo que ele sabe que os habitantes da cidade são bem rigorosos quanto à coleta de lixo. Aí ele fala que é porque as pessoas ricas vivem jogando fora coisas que ainda estão boas, então
ele fica com pena dessas coisas, conserta e vende. Com essa explicação, ela entende que ele só gosta muito de lixo mesmo. Mulher é fogo. Nessa hora chegam os trombadinha, que são os personagens que sempre tem que ter pra fazer bullying com o protagonista. Eles chegam falando que o Ludo tá fedendo e que se a Shio ficar perto dele, ela também vai começar a cheirar mal. E que ninguém compraria essas porcarias que o Ludo faz. No mangá, ele se mantém perto da Shio pra falar essas coisas. Já no anime, ele fica andando, gesticulando e bom, com adições à história. Fora o fato de que eles estão em Attack on Titan. Esse menino fala que há algum tempo essa cidade foi criada para abrigar os criminosos e que eles seriam os seus descendentes. Só que ao passar do tempo, essas pessoas que viviam ali começaram a trabalhar duro para mudar essa realidade e tirar a má fama. Até que o pai do Ludo decidiu matar uma galera e essa chance de recuperar a boa reputação foi de ralo. Ele também fala que as luvas do Ludo são imundas, porque ele dificilmente tira. Mas calma, não se preocupa, isso tem contexto narrativo, tá bom? O que pega nessa cena é quando o menino fala que o Ludo também vai se tornar um assassino algum dia. E é por causa dessa frase que eu detesto esse figurante. Eu tenho certeza, essa é a minha teoria. Ninguém vai me fazer acreditar no contrário. Esse figurante zicou o Ludo. Não tem questionamento. Quando o carinha fala que o Ludo vai virar um assassino, ele fica bravo e faz uma cara que assusta os meninos e eles vão embora. No anime, tá legal, mas, novamente, no mangá, essa cena tá melhor de uma forma diferente. Ela tem um peso maior. Depois que os meninos vão embora, a Shio fala pro Ludo que ela tem certeza de que ele nunca faria algo assim, porque ele é uma boa pessoa. E quando ele vai agradecer ela, ele é interrompido pelo grito da Shio, que ela achou que o ursinho que ele consertou ficou muito bonito. Ela fica elogiando ele, falando que o ursinho ficou muito fofo, de que ele era incrível. Aí ele fica meio desconcertado, né? Só que quando ele vai dar o bichinho pra ela, a mãe dela chama ela pra ir pra casa. E esses caras... Que sacanagem, mano. No mangá, a mãe da Shio fala, bora pra casa. No anime, ela fica tipo, eu já não falei pra você parar de andar com esse marginal. Sacanagem. Daí o Ludo vai pra casa. No mangá, mostra que o Lecto tava escutando a conversa deles. Já no anime, não. Quando ele chega em casa, o Lecto começa a zoar ele, porque ele fica gaguejando na hora que foi entregar o coelho pra Shio. E ele fica falando, tipo, porque eu vou te entregar, não sei o que. Aí o Ludo fica se mordendo de raiva, mano. Só que vocês lembram que no começo do episódio o Lecto ouviu as figurantes falando sobre o baderneiro do lixo? Ele sabia assim que ouviu aquilo que era um Ludo. Aí ele falou assim, então, o que você foi fazer ontem aí? Você não me contou? E essa cena dele dando um apavoro no Ludo, mano, poderia ser tão melhor. Assim, do anime não ficou... eu prefiro mangá. O Lecto começa a falar que ele não precisa se arriscar pra conseguir dinheiro, já que ele é só um menino. Só que ele diz que só faz isso pra retribuir o favor, já que o Lecto cuida dele desde criança. E essa cena no mangá, eles estão conversando, tipo, sentado em algum lugar. No anime, não. Eles estão de pé, porque, não sei, isso... é uma diferença aí. Disse que ia falar a diferença, eu estou falando. O Lecto, depois de ouvir esse mini discurso tocante do Ludo, pega o ursinho que ele consertou, né? Fala assim que se ele fosse sincero dessa maneira com a Shio, ela entenderia ele. Mas quando o Ludo vai gritar com ele por causa disso, ele acaba mexendo na ferida que ele tinha feito mais cedo. Sabe? O tiro que ele tomou. Aí o Lecto fala que vai cuidar dessa ferida e da ferida das mãos dele. Ele diz pra o Ludo não ir mais catar lixo, porque da próxima vez não vai ser só isso que vai acontecer. Mas ele diz que esses machucados nem se comparam ao que o pai dele deixou antes de morrer. Daí começa um flashback. O Ludo explica que ele tem aquelas feridas desde que se conhece por gente. Ele se sentia muito mal pela maneira que as pessoas olhavam pra ele por causa da feiura das feridas, fora que doía pra caramba os machucados. Nessa época, o Lecto adotou ele e deu essas luvas pra cobrir os seus machucados, que já estavam bem gastas quando ele ganhou, mas que fizeram a dor passar. Nisso, o Lecto fala que se o Ludo não se declarar pra Shio no outro dia, ele vai deixar o cara sem comida, mano. Aí ele fica tentando ensinar o Ludo a como sorrir, que ele tem uma cara muito amarrada. Então nós vemos um cara suspeito ouvindo a conversa. Oh meu Deus, guys, quem será esse misterioso observando das sombras? E eu falo como se eu soubesse, né? Não sei. Já no outro dia nós vemos o Ludo tentando sorrir, praticando, olhando pra água de um balde, porque o Lecto disse que ele precisa sorrir. E se ele não consegue, é só atuar. Isso me dá muita vibe do Chris pedindo conselho pra aquele senhorzinho lá que é chefe dele, mano.
mano. Nessa cena, o Ludo lembra dos conselhos do Lecto, que no mangá são só, tipo, balões que você interpreta, que são pensamentos dele lembrando o que o Lecto falou. Já no anime, eles fizeram questão de fazer uma ceninha, mano. Uma ceninha dele falando ali. O Ludo tá decidido que vai entregar o ursinho pra Shio, então ele decide ver se ela tá em casa nessa hora. Até que ele para ver o abismo, que é o lugar onde é despejado todo o lixo e também pessoas que cometem crimes muito graves. Nessa cena no mangá, você olha pra aquilo e pensa, mano, o que será que tem lá, velho? Medos. E eu gostaria que de alguma forma essa sensação fosse passada por anime. O Ludo vê que alguém tá sendo jogado e se pergunta o que acontece quando você cai no abismo. Até que alguém aparece falando, estou executando alguém de novo, né? Aí o Ludo responde que sim, até que ele olha pro lado e vê que é a Shio. Ela comenta que é muito pai você morar num lugar que, querendo ou não, você vai presenciar alguma execução. Ela fala pro Ludo que entende a revolta que ele sente vendo tanto lixo vindo da cidade, sendo que a maioria ainda são coisas boas, só que ele não pode ir lá mais pegar lixo, porque se pegarem ele, com certeza vão mandar ele pro abismo. Ele comenta que o Lecto fala a mesma coisa pra ele e ela responde que é porque o Lecto também gosta muito dele. Aí ele vira assim e fala, também? Oh não, não era isso. Oh meu Deus, personagem de anime envergonhado. Eu achei muito cringe isso aí, mano. Quero ver gente saindo na porrada. Quando o Ludo volta ao normal, ele faz um discursinho ali e entrega o ursinho pra ela. Aí ela agradece, pega o ursinho e fala que vai cuidar dele pro resto da vida. Como mulher mente, né? Depois de ouvir tais palavras doces da menina que ele gosta, o Ludo fica com vergonha. E essa é a minha expressão favorita dele até agora, velho. E o anime conseguiu estragar completamente ela. Não precisava ser tão wow assim, mas precisava ficar bom. Não ficou. Tô decepcionado. Ele sai correndo de vergonha e de entusiasmo. E no mangá só tem os 3 quadros mostrando que ele saiu correndo, né? Já no anime os caras lançam uma One Piece reference. Joy Boy, oh meu Deus! Enquanto ele tá correndo, no anime eles barram com o apóstolo. Já no mangá, eles barram com aquele maluco estranho lá que tava vigiando ele e o Lecto. E parece que ele tá com o livro do Lecto. O Ludo acha aquilo muito estranho, mas ignora, né? Ele tava ansioso pra contar pro Lecto que ele tinha entregado o ursinho pra Sheila. Só que quando ele entra na casa... Cheguei! Escuta essa aí, Recto. Eu dei o bichinho pra ela e... Que bom que você chegou. O engraçado dessa cena é que o cara vê que o menino que mora com o cara que ele tá matando tá ali vendo. Aí ele ainda vira e... Pô, não, vou piorar a situação aqui pra você, beleza? O Ludo fica muito bravo, obviamente. Só que quando ele vai tentar ajudar, ele toma um socão no meio da cara. E o cara pega o livro do Lecto e vai embora. No mangá ele só encontra o Lecto quase morto. E no anime dá pra você prestar muito mais atenção nesses detalhes. Tipo, que o cara pegou o livro, de que ele viu bem o rosto do cara, que ele reconhece esse carinha de novo. Então dá pra você perceber esses detalhes melhor. Eu acho que essa foi uma adição muito boa. Depois que o assassino do Lecto vai embora, as cenas começam a ficar iguaizinhas ao mangá. E ficou maravilhoso. Ficou fino do fino isso daqui, mano. Enquanto o Lecto se esforça pra dizer pro Ludo fugir, você percebe o desespero do Ludo. Ele não tá entendendo que é pra fugir, que não tem como ajudar o Lecto mais. Até que o Lecto pega ele pelos colarinhos e fala pra ele fugir e pra ele mudar esse mundo de merda. Só que nem dá tempo pro Ludo pensar em fugir, mano. Que os guardas já chegam metendo choque nele, falando que ele tava detido, que ele ia ser sentenciado pelo crime de assassinato. Eu falei que os figurantes iam com ele. O Ludo fica repetindo que não foi ele, que o assassino fugiu e que além disso o Lecto ainda tava vivo. Só que não tava não. Ele toma um soco e vrau. Você está sendo sentenciado à morte pelo motivo de protagonismo. Nessa cena as pessoas ficam gritando: "A imundice para o abismo! A imundice para o abismo!"
E quando fica de longe, só dá pra ver as boquinhas se mexendo, é muito engraçado. Quando o Ludo começa a falar que as pessoas que estão ali nem sabem direito por que estão apoiando a execução dele, ele vê a Sheila no meio da multidão e grita pra ela ajudar ele, que ela precisa encontrar o assassino do Lecto. Só que ela ouve aquilo e fala, então você era mesmo filho de um assassino, tchau. E joga o ursinho que ele deu pra ela no chão pra cima, né? Quanto tempo vocês se conhecem? É assim que funcionam as coisas? Não, muito... Tá bom, Sheila, eu vou me lembrar disso. Inclusive, pra não passar em branco, essa personagem parece importante, porque ela tem um pouco de destaque na cena, só que ela é totalmente original do anime, tá ali aleatoriamente. Eu quero animar mais uma pessoa aqui, eu vou animar, tá bom. Não mudou o contexto da série, então tá certo. O Ludo jura que vai matar todos eles, e essa cena ficou meio tosca. E vem a parte que quando eu percebi o que eles tinham feito, eu fiquei completamente indignada. Eles simplesmente cortaram o painel mais bonito que tem até agora do mangá. E quando eu digo cortaram, é porque eu não considero uma cena de alguns segundos a adaptação daquele painel. Ele cai lá no abismo com um monte de lixo, que mais parece um céu estrelado, né? Termina com ele vendo um belo monstro em CGI vindo na direção dele e falando que aquele realmente era o inferno. Acabou! Uhul! Agora vamos às minhas opiniões. Bom, pontos positivos. A animação tá top e ela ficou bem consistente. Nada incrivelmente incrível, mas o básico que funciona. Direção de arte ficou maravilhosa, eu amei como passaram o traço do mangá pro anime. Música, efeitos sonoros, dublagem, tananana, ficou tudo muito bom. E uma das coisas que eu acho que foi o ponto que eu mais gostei do anime foi a fidelidade ao mangá. Ficou realmente bem certinho os eventos, a sequência, não teve nenhuma cena que eles trocaram, que você entende muito diferença de mangá pro anime. Só algumas que, como eu comentei, não ficou com a mesma sensação que eu acho que deveria ter passado, mas a gente releva e ficou maravilhoso. Agora os pontos negativos. É aqui que os fãs choram e o mangaka não vê. Um aspecto desse anime que me incomodou muito é a paleta de cores. As cores que os cenários e os personagens têm é para te passar algo sobre ele. Como na cidade, que a paleta é bem mais equilibrada, com o branco predominando, você como telespectador sente que aquele não é um ambiente muito acolhedor, tem alguma coisa de errado. E essa coisa é justamente o consumismo extremo, aquela soberba que eles exercem, tratando os nativos como pessoas sujas, sem valor, meros capachos mesmo. Isso é muito difícil para um público mais amplo se identificar. Se você se identifica com isso, é porque você é um burguês safado. Em contraste com isso, nós teríamos o grupo principal, os protagonistas, que querendo ou não, são todos ou a maioria deles injustiçados por esse sistema, pelos personagens, pelas suas histórias e no caso de Gachakuta, uma paleta de cores mais vibrante, tipo essa cena da lixeira do primeiro episódio. Agora sei como os fãs de Chainsaw Man se sentem. O ponto que mais me incomodou era isso, mas também tem algumas expressões que ficaram meio toscas, como esses olhos saltados, não ficou bom, e principalmente construções que não tem nem como eu falar muito, porque no mangá é bem café com leite também. E agora vamos falar do elefante na sala, né? O CGI bunda. Aê, justo na minha vez de ser youtuber, né? Assim como a cena que eles cortaram do Ludo caindo, não tem desculpa. Se eles quisessem fazer ficar bom, eles faziam. Enquanto eu pesquisava sobre a produção do anime, tinha algumas notícias dizendo que nem o estúdio principal, nem o estúdio secundário tava conseguindo lidar com o anime de Gachakuta. Só que não é nada confirmado. E até agora, os episódios não tiveram nenhum erro grotesco, assim, um erro visível pra caramba de animação. E eles estão saindo nas datas certinho. Então, ou foi prazo de entrega, ou um corte de gastos, né, mano? Tá bom, chega de reclamar. Mesmo eu tendo me incomodado tanto com os aspectos técnicos do anime, ele passa longe de ser um anime ruim. E como foi, eu tô mais aqui feliz mesmo. Eu quero que fique famoso e lance mais temporadas. Mas se você quiser me ver reclamando de aspectos da escrita de algum personagem, vê lá meu vídeo falando mal da Miss, porque ele tá bem completinho. Obrigada a todo mundo que ficou me ouvindo até aqui.